Bom dia, amadinhos, tudo bem? Pessoal, hoje eu acordei cedo, né, vim ver o Twitter. Aí eu vi esse vídeo aqui do Lucas Pavanato que me chamou a atenção, né, que ele postou aqui no canal dele. Que isso aqui é um reflexo, né, de uma política que a gente está vendo, né, que praticamente dominou o Brasil por causa das redes sociais, né? É a política da lacração. A pessoa pega uma câmera, um celular, vai numa rua, faz perguntas, né, para as pessoas. Aí a pessoa lacra e a pessoa acaba sendo eleita. E muitas vezes são pautas morais, né? Não são pautas sociais, né, que importam para o Brasil: desemprego, fome, criminalidade, coisas que realmente estão afetando a realidade do brasileiro. São pautas morais. Aqui nesse vídeo, por exemplo, ele pega uma tabuinha e ele vai perguntando para as pessoas se elas podem assinar um manifesto por causa de pássaros silvestres, né, para preservar os ovos de alguns pássaros. E aí depois ele pega uma folha sobre aborto e a pessoa não quer assinar. Quer ver? Vamos ver um pedacinho para vocês verem. Só para assinar um abaixo-assinado pela preservação do meio ambiente, é contra o consumo de ovos silvestres. Tem um outro aqui, você tá para assinar também? Ele é contra o aborto, que o governo atual tirou o Brasil da Declaração Internacional contra o Aborto. Não vou assinar, não. Não vai assinar? Algumas pessoas valorizam mais a vida de animais do que a vida de seres humanos. Eu resolvi provar isso com um teste social pelas ruas de São Paulo, provando que algumas pessoas estão dispostas a proteger ovos de pássaros, mas que não defendem a vida humana na questão do aborto. Fala, pessoal, tudo bem? Vocês topam assinar um abaixo-assinado pela preservação do meio ambiente? Vamos, posso fazer sim. É só assinar. É contra o consumo de ovos silvestres, para não extinguir as aves raras que a gente tem no país. Tá bom. Contra o consumo de ovos silvestres, porque estão extinguindo as aves por conta desse consumo, né? O ovo vira tipo uma especiaria, sabe? Que absurdo. Absurdo, né? Toda a vida importa, né, cara? Eu acho. É contra o quê? O consumo de ovos silvestres. Não, assino sim, professor. Pela preservação das aves e tal. Tem um outro aqui, moça, que é contra o aborto, porque o governo atual tirou o Brasil da Organização Internacional contra o Aborto e a gente é a favor da vida, então a gente também está coletando assinatura. Topa assinar? Pela preservação da vida humana. Eu posso me recusar a assinar isso aqui? Pode se recusar, mas você assinou do ovo. Preservar a vida do passarinho, não vai preservar do ser humano? Animais. Mas o animal é mais importante que o ser humano? Pra mim é. Não, isso daqui não. Esse daqui não? Pô, mas o do ovo você assinou. E a vida humana? Porque o governo atual tirou o Brasil da Declaração Internacional contra o Aborto e a gente é a favor da vida. A gente tá coletando também. Topa assinar? Eu sou a favor do aborto. Acho que a mulher tem autonomia sobre o seu corpo. Então a autonomia dela é mais importante que a vida da criança. Eu acho É um monte de célula, né? que Você também é um monte de célula. Sim. Mas você assinou de preservar o passarinho e o ser humano não é mais importante? Depende, eu acho que a minha escolha é mais. É mais importante do que a vida humana? É. Isso eu não assino não. Por que não? Mas o ovo você tá preservando. Ah, mas o ovo tá lá na galinha em paz, já existe. Mas e a vida humana não é mais importante? Permissão pra ela pra poder. Não é? Mas o passarinho protege a vida da criança, não? Mas você não acha que é um pouco autoritário você decidir pela pessoa se ela deve ou não viver? Não era isso que Hitler fazia, por exemplo, na Alemanha nazista? O direito do nascituro. Bom, tá aí, pessoal, deu pra ver, né? Não era isso que Hitler fazia na Alemanha nazista? Bom, pessoal, esse vídeo tá cheio de falsas equivalências, né? Em vários pontos. Um animal silvestre, quer seja um pássaro, uma ave, eles estão ameaçados de extinção. Inclusive aqui no Brasil, ó, tem vários animais que estão ameaçados de extinção. Então, quando uma pessoa assina um documento para preservar uma vida de um animal, é porque esse animal está com a sua espécie toda em risco. Já o ser humano não. O planeta, para quem não sabe, nós já chegamos a 8 bilhões de habitantes, a maioria de idosos, né, inclusive, e o próprio ser humano ter chegado a 8 bilhões de habitantes, ele coloca as outras espécies em extinção. Assim como nós já extinguimos várias espécies, como por exemplo, tem espécies que são raras, né, já no planeta. Eu acho que o tamanduá-bandeira é uma delas, né, dentre outras, que por causa do próprio ser humano. Então não tem a mesma equivalência você assinar um documento, um abaixo-assinado para preservar a vida de animais que estão com a sua espécie ameaçada, ou o ser humano. Segundo, eu nunca vi falar que ninguém come ovos de animais silvestres, que eu saiba é proibido na maioria dos planetas, na maioria dos países, perdão. É proibido você consumir ovos de animais silvestres. Então, talvez isso aqui não seja nem verdade nesse argumento dele, mas mesmo assim seria uma falsa equivalência. E por fim, pessoal, a questão do aborto é uma questão que o ser humano ele tem a racionalidade o bastante para decidir se é a favor ou não. Já um animal que é uma espécie em extinção, não é ele que está se matando, como por exemplo, ele não está fazendo um aborto de si mesmo ou da própria espécie. Então não é um animal que está raciocinando por conta própria. Ah, eu vou matar o meu ovinho. Ah, não, eu vou deixar o meu ovinho gerar. Não, aí no caso é um ser humano que está decidindo por ele.
Então essa comparação com o Hitler é completamente até estúpida, né? Porque no caso, quem está bancando o Hitler é quem é autoritário, né? Quem não quer deixar a mulher ou o casal decidir se quer ter o filho ou não. E essa declaração que ele está falando, né? Que é claro, tem que culpar todo o Lula e o atual governo, né? Essa declaração aqui chamada Consenso de Genebra é só uma bobagem que foi feita, uma declaração em conjunta de alguns países, como Estados Unidos, Arábia Saudita, Sudão, Egito, Emirados Árabes e Bielorrússia, que eles declaram aquele velho lenga-lenga, ó, alcançar uma saúde melhor para as mulheres, preservar a vida humana, apoiar a família como parte fundamental de uma sociedade saudável. Aqui apoiar a família que eles falam é a família tradicional, tá, pessoal? Eles rejeitam qualquer outro tipo de forma de família. Proteger a soberania nacional na política global. E a declaração enfatiza que não existe direito internacional ao aborto. Ou seja, ninguém pode abortar de jeito nenhum. Tem uma declaração pró-vida. E isso é de mesmo países, né, como por exemplo o Brasil, que é um dos que fez esse consenso de Genebra junto com os Estados Unidos. O mesmo Brasil que na pandemia deixou mais de 400 mil pessoas morrerem porque o presidente se negou a comprar vacina. E o mesmo presidente que deixou os Yanomamis morrerem de fome na missão, porque negou até que fossem levados direitos básicos, né, necessários para os Yanomamis. A FUNAI chegou a proibir a entrega de água potável e medicamento e assistência aos Yanomamis. Então isso não passa de uma declaração hipócrita, né? Eu sou a favor da vida só para nascer. Agora depois que nasce, eu sou a favor da morte. Então não faz o menor sentido, tá? E é esse tipo de coisa que tem mudado o nosso cenário político, né, pessoal? Pessoas que fazem vídeos na internet, a maioria com pautas morais, né? Que pautas morais parece que para as pessoas é mais importante. Vocês podem ver até os comentários aqui depois, se alguém quiser, das pessoas falando: ai, maravilhoso, o mundo tá perdido, ai, não sei o que, ó, sensacional, a coerência da esquerda ficou no fundo do esgoto. Ó, a coerência da esquerda ficou no fundo do esgoto. E são essas pautas morais que estão levando esse pessoal para Brasília. Complicado, né, pessoal? Tá aí, comenta aí o que vocês acharam. Paz a todos.